Vamos para a Santa Palavra do Senhor. Às quartas-feiras, nós estamos vivendo a fé vitoriosa. Temos refletido nessa temática, buscando em Deus não só ter o conhecimento, mas experimentar. Eu tenho dito que ano passado nós já experimentamos a bondade de Deus, mesmo em meio a tempos difíceis. E esse ano, aos domingos, a gente tem trabalhado essa temática, experimentando a bondade de Deus. E dia de quarta-feira, nós temos refletido acerca da fé vitoriosa. E na noite de hoje, eu pretendo trazer uma reflexão de Deus para você em um tema que... em um título, talvez, da mensagem que muitas vezes nos assusta, diante de tanta desgraça, diante de tanta notícia ruim que nós tivemos, saiu a vacina agora, do coronavírus e a desconfiança ainda está, mesmo com essa vacina, está uma desconfiança, e diante de tanta notícia ruim, diante de tantas tragédias, eu tenho ouvido a seguinte frase de muitas pessoas. As pessoas chegam para mim e dizem: Diego, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí, a gente pergunta: não, mas você crê que vai dar tudo certo? Aí a pessoa diz: não, fé em Deus, vai dar tudo certo, Aí eu, para não ser mal educado, aí eu não pergunto à pessoa: mas você tem fé em Deus mesmo? Eu fico meio receoso e às vezes eu não pergunto. Mas na mensagem de hoje eu vou perguntar: será que você tem fé em Deus mesmo? Será que essa afirmativa, essa frase, essa declaração, não, fé em Deus, vai dar tudo certo, será que você tem fé mesmo? Porque todo mundo fala que tem fé em Deus, concorda? Todo mundo. É muito difícil você não ouvir alguém dizer que não tem fé. Há alguns ateus, que falam, mas por mais que ele não declare fé em Deus, ele tem fé em alguma coisa. E aí eu, orando e refletindo junto ao Espírito Santo, eu pensei: meu Deus, mas de que fé nós temos falado, que nós temos crido? Nós cantamos que Ele venceu a morte, que Ele é o Rei dos nossos corações, e Ele governa tudo e todos. E de que fé nós estamos falando? Porque hoje em dia existem muitas fés. Vou falar algumas aqui para você. Existe a fé no dinheiro e nos bens, que é a fé que busca essa segurança através daquilo que a matéria pode dar. É a fé que busca a segurança da saúde, de repente, no plano. O que o plano de saúde pode garantir. Se você tem plano de saúde, você vai estar protegido. Muito embora a gente sabe que mesmo com plano é difícil, Então, há a fé. A fé no plano de saúde, a fé no salário, a fé nos bicos que a gente faz. Porque muitas vezes a gente recebe férias, ou adquire férias, e aí a gente mas o dinheiro não está dando, Se não está dando, então eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou fazer um bico. Então a gente tem a fé nesse bico. A gente tem a fé em tantas outras coisas que, de certa maneira, nos sustentam, mas não para por aí. Há outros tipos de fé. Há a fé na ciência. Eu ouvi muito, e eu sei que você ouviu muito isso também, nesse período agora do coronavírus, que a máxima, as discussões que tinham, a máxima não, vamos ter fé na ciência, não vamos agir com imbecilidade, ou não vamos agir por impulso. Eu ouvi muito isso. O primeiro-ministro que caiu, ou que pediu para sair, a gente não sabe ao certo, eu lembro que ele era a máxima dele. Eles não, vamos confiar na ciência. O que é que a ciência tem dito? É um tipo de fé. Talvez seja um tipo de fé. E quando eu falo na fé na ciência,
eu tenho que dizer para você que há uma certa ressalva. Por quê? Porque a própria ciência, o próprio conhecimento produzido, o conhecimento que a gente diz que é empírico, né? O conhecimento de testes realizados e tudo mais, tudo isso só foi permitido porque Deus deu capacidade ao homem. Então, é uma espécie de fé que hoje nós temos. Mas será que é essa fé que nós tanto declaramos e que nós precisamos ter? Outros tipos de fé. A fé nas pessoas. Quantas vezes a gente diz assim, não, eu tenho fé que aquela pessoa ali, ela vai dar certo naquele trabalho. Eu tenho fé que aquela pessoa vai dar certo naquele lugar. Eu tenho fé que aquela pessoa vai me ajudar no meu problema. Então nós temos fé nas pessoas, nós temos também fé na humanidade. Eu lembro que certa feita eu estava pegando um ônibus e aí eu encontrei um senhor que ele tinha um livreto. Eu não sei se alguém aqui já se deparou com esse senhor. Ele tinha um livreto e aí eu não sei se ele era cego, acho que não era cego não, mas ele tinha o olhar um pouco, sabe, você via que o olhar dele era bem carregado. E ele saía declarando no ônibus e ali no terminal e por onde ele passava, ele dizia o seguinte: a solução está no homem. E aí ele estava vendendo um livreto que dizia realmente isso, a solução está no homem. A irmã aqui já viu. A solução está no homem, não se engane, né? Creia que a solução está no homem. A solução está na própria humanidade. E aí quando ele dizia aquilo, meu Deus, eu não precisaria nem ter fé em Deus, ou nem ser cristão, nem ser crente, para saber que dá ruim. Que crer que a solução está no homem, mais cedo ou mais tarde, essa fé ela subsiste e o problema não é resolvido. Porque o homem ele é limitado, né? Aí quando ele falava aquilo, eu só pensava, meu Deus, a solução está no homem, mas a nossa vida é como um sopro, e da noite para o dia a gente se encontra no leito de hospital, da noite para o dia a gente se encontra desempregado, e mesmo assim a solução está no homem. Graças a Deus que nós vivemos em um país livre, e ele tem a liberdade de crer e de propagar a fé dele. Mas não se para por aí. Existem outros tipos de fé. A fé que realiza milagres. Tem um versículo que diz o seguinte, olha, foi o próprio Jesus que disse, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer ao monte, se mova, e esse monte vai se mover. É um tipo de fé. É a fé que eu costumo dizer o seguinte, é a fé que realiza milagres. Mas ainda tem muitos tipos de fé. Tem a fé como moeda de troca. A fé que diz o seguinte, olha, se eu me sacrificar aqui, eu consigo receber ali. Se eu pagar aquilo ali, se eu pagar os meus pecados, se eu pagar uma promessa, eu consigo receber ali, aqui. Se eu fizer isso, eu serei abençoado. Então, a fé como moeda de troca. E aí eu pergunto, mas de que fé nós estamos falando? De que fé nós estamos nos reunindo às quartas-feiras e estamos dizendo que é uma fé vitoriosa? Qual é a fé que nós temos declarado e que nós temos crido? Avançando um pouquinho em todo esse emaranhado de fé, tem a diferença entre fé e crença. Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso. Sobre fé e crença. Ter fé é mais do que crer ou acreditar. A fé é uma certeza, é uma convicção inabalável. É algo que não se explica, se vive. Então eu poderia abrir aqui os manuais de teologia, poderia abrir aqui os dicionários, poderia tentar explicar, mas a fé, confesso para você que a fé não se explica, a fé se vive. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, fé não se explica. A fé não se explica, a fé não se vê como eu estou vendo aqui esse copo, esse cálice, como eu estou vendo aqui essa água. Eu lembro que eu conversava com um amigo que ele professa a mesma fé cristã, a fé que nós professamos,
E aí ele falava muito sobre uma coisa, não, porque nós precisamos materializar a fé. Sabe, quando ele dizia materializar, não sei se você sabe, mas matéria é isso aqui, né? E ele falava, nós precisamos fazer com que a fé se torne tangível, se torne palpável. Aí eu parei e pensei comigo, é verdade, nós precisamos, né, trazer à realidade aquilo que não é realidade, aquilo que é impossível, nós, através da fé, nós podemos tornar possível. Mas será que essa é a fé que nós estamos crendo? Será que é essa a fé vitoriosa? É quando nós materializamos a fé? E aí eu fiquei pensando, o que é materializar a fé? Será que a fé inabalável, a fé vitoriosa, é aquela que nós conseguimos tornar matéria, tornar algo físico? Eu sei que está parecendo algo, talvez pode parecer algo confuso, né? Mas eu penso que a fé vitoriosa, a fé que nos move, é a fé que nós entendemos e cremos que é um presente de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu penso que materializar a fé, talvez seja materializar um presente que nós recebemos de Deus. E para que a gente possa materializar um presente, ou mostrar esse presente, nós temos que recebê-lo. E é interessante porque lá em Romanos diz o seguinte, olha, cada um se mova ou viva a sua vida baseada na medida de fé que recebeu de Deus. É Romanos capítulo 12, pode colocar aí, é Romanos capítulo 12, versículo 3. E o que é que o apóstolo Paulo está dizendo ali? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que cada um de nós, cada um daquele que foi chamado por Deus, cada um daquele que teve um despertar em Deus, recebeu uma medida de fé. Vamos ler esse versículo 3, diz assim, porque, Romanos 12, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, é o seguinte, Deus, Ele dá uma medida de fé para cada um. Ele me deu uma medida de fé, Ele deu uma medida de fé para você que está em casa. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, não pense acerca de você mesmo, nada que seja nem elevado demais e nem inferior demais. Ou seja, seja equilibrado, seja centrado, professe e viva a fé que você recebeu na medida que Deus lhe deu. Isso aqui é uma boa, por quê? Porque existem muitas pessoas que enfrentam complexos de inferioridade. E aí, essa pessoa ela vai para uma entrevista de emprego, ela está fazendo uma tarefa nova, um hobby novo. De repente, essa pessoa diz, não, eu recebi o convite ali, eu vou participar do curso de violão. Aí quando chega lá, a pessoa nunca pegou no violão, e aí de repente ela olha para o lado, aí vê um adolescente, vê alguém que de repente tem mais desenvoltura e ela diz, eu acho que isso aqui não é para mim não. E aí ela se inferioriza. Como tem pessoas que, por ter um conhecimento a mais, por já ter tido uma experiência a mais, a pessoa chega no local e ela já, não, eu quero mandar no pedaço. Eu costumo dizer, e a gente sorri, né? Diz o seguinte, olha, você chegou agora, não queira adentrar a porta adentro, né? Chegou agora, já quer sentar ali na janelinha, né? Não é assim, né, Joás, o ditado? Então, vá com calma, viva a medida de fé que Deus lhe deu. Pode ter certeza que quanto mais experiência de fé você vai tendo, você tem a oportunidade de esticar. E eu gosto muito de enfrentar dificuldades e enfrentar
provações, porque assim como Paulo, eu posso dizer, olha, eu tinha uma fé que me levava até aqui. Mas através dessa oportunidade, através dessa dificuldade, o Senhor me esticou um pouco mais. Essa medida de fé que o Senhor deu, Ele esticou um pouco mais. E Ele faz assim. Então, que fé é essa que nós professamos e que nós dizemos que temos e que cremos? Tem um escritor russo muito famoso, não sei se você já ouviu falar nele, ele escreveu clássicos universais, que o nome dele é Tolstói, é Lev Tolstói, é mais ou menos assim. E em um livro que ele escreveu, ele diz o seguinte, que a fé é a força da vida. A fé é a força da vida. Quando eu escutei essa frase pela primeira vez, eu pensei, mas a força da vida não é Deus? E aí quando nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte, olha... Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus deu. Então, quando eu olho para Romanos 12, versículo 3, eu penso, talvez a fé seja essa força que Deus nos dá para viver. A gente sabe que, ou se você não sabe, vai estar sabendo agora que nós somos criados e feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, há uma partículazinha aí, há algo dentro de você que é semelhante a Deus. E essa construção, essa imagem e semelhança de Deus, é daí que Deus ele lança, através de Jesus, nas nossas vidas, a medida de fé. Então, eu penso que, sim, a fé é essa força que gera vida em nós. É essa fé alicerçada no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu costumo dizer que não se perde a fé em Deus, através de Cristo. Por quê? Porque se Deus, Ele dá, através da fé, Ele dá essa força para a gente viver, então, ou você tem fé, ou você não tem. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer o seguinte, olha, fulano de tal perdeu a fé em Deus. Era crente, era cristão, era católico, era espírita, ele tinha religião, mas ele perdeu a fé em Deus. No fundo, essa pessoa não perdeu a fé em Deus. No fundo, sabe qual é a verdade? Ela não tinha fé. No fundo, aquilo que movia ela, aquela força, como esse conceito desse pensador russo, aquela força que movia, não era fé. Sabe o que era? Era uma crença. É por isso que, às quartas-feiras, nós estamos refletindo acerca de uma fé vitoriosa, uma fé que faça sentido para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada com Cristo. Por quê? Porque eu não quero chegar no final do ano e olhar para a minha vida e diante de tanta dificuldade, diante de tanta luta, eu dizer, eu perdi a fé em Deus. Não. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho fé. A crença é como se fosse um conjunto de comportamentos, práticas e coisas ou pessoas em que cada um se sujeita e acredita, se apega, ainda que inconscientemente. Hoje em dia tem se falado muito sobre as crenças limitantes. Você já deve ter ouvido isso, né? Compre o meu curso, que nesse meu curso eu vou mostrar como você vai vencer as crenças limitantes. E o que são as crenças limitantes? Talvez sejam aqueles costumes, aquelas práticas que têm nos empurrado para baixo. E é justamente isso, a diferença de fé para crença. Ou você tem fé, ou você não tem. Talvez, aquilo que você acha que é fé, você que está em casa, talvez no fundo, não seja fé. E hoje, ou pelo menos na noite de hoje, a gente vai estar mergulhando nessa fé que realmente
faz sentido nessa fé vitoriosa? Aí você talvez esteja se perguntando, certo, Diego, mas você falou um monte de coisa, você falou de pensador russo, e você mostrou o que é fé, o que é crença, você falou alguns tipos de fé, mas você ainda não disse qual é a fé de que você está falando. Porque nós tecemos críticas, mas de que fé nós estamos falando às quartas-feiras? E aí, é aí que chega, é aí que nós podemos dizer o tema da mensagem. Sabe qual é a fé que nós estamos falando? É a fé que vence a morte. É a fé que vence a morte. Porque sem a morte, sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé é vã. A fé que vence a morte é aquela fé que vence o mundo. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo. Sabe qual é? A nossa fé. Então, a fé que nós proferimos, a fé que você profere, quando alguém lhe perguntar lá fora, você tem fé em Deus? Você diz, não, eu tenho fé. Aí a pessoa vai dizer, por que é que você tem, por que é que você tem fé em Deus? Qual é essa fé que você está dizendo que é a verdadeira fé, a fé que crê em Deus? Sabe o que é que você vai dizer para essa pessoa? É a fé que vence o mundo. Porque assim como Jesus venceu o mundo, é possível que eu e você vença também. A fé que vence o mundo é aquela fé que diz o seguinte, olha, o mundo jaz no maligno. O mundo está sobre o domínio, sobre o império das trevas, só que esse domínio ele é momentâneo. E a fé que vence o mundo, a fé que vence o mundo é a fé que vence a morte. É a fé que, através de Jesus é capaz de sujeitar todas as coisas debaixo do governo e do domínio dele. Hoje, a gente vê as notícias, hoje a gente vê a morte nos assolando dia após dia. É como se a gente ligasse o radar espiritual, é como se a gente estivesse andando na rua, e eu não sei se você já teve essa experiência, se você não teve, ore e peça a Deus, mas é como se eu e você, nós estivéssemos andando pela rua, e aí a gente liga o radar espiritual, a gente consegue ver o que está acontecendo no plano espiritual. Então é como se a gente andasse ali pela rua, e a morte, sabe, nos assolasse, estivesse ali só espreita, esperando um momento, um vacilo, para que ela, assim como o leão, ela possa vir e nos tragar. Mas sabe o que é lindo? É porque aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele testifica em nosso coração de que nós somos filhos. Então é como se a gente andasse, a morte estivesse ali à espreita, demônios estivessem ali à espreita, mas é como nas canções de rap, é como se a gente dissesse o seguinte, olha, eu ando de blindado aqui. Eu ando com 10 anjos armados. Tem uma canção de rap que diz assim, que nós andamos espreitos ali, espreitos, a morte vem tentando ali, sabe, pegar uma brecha, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos protegendo. Por quê? Porque nós somos filhos, nós somos selados por Deus. Talvez fique feio, mas assim como um cavalo, quando ele é comprado, assim como um boi, acho que faz isso com boi também, que pega aquele negócio de ferro e esquenta ali o ferro e marca, coloca ali a marca de propriedade daquele fazendeiro, daquele criador de gado, assim é conosco. Quando nós temos um encontro com Deus, nós somos selados por Deus. E a fé que vence o mundo, essa fé vitoriosa, essa fé que vence a morte, é a fé que a palavra diz que o diabo ele anda ali ao nosso derredor. Não sei se você já viu esse versículo, diz que o diabo anda ao nosso derredor. Algumas versões eu acho que fala ao redor, mas a melhor versão, ela vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor. Por quê? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Essa é a fé que vence a morte. A fé que vence a morte é a fé que vence o mundo. Mas a fé que vence a morte é uma fé que se baseia no poder de Deus. É uma fé que não se baseia em meros, e quando eu digo meros, não é desprezando totalmente o conhecimento.
Mas a fé que se baseia em Deus é a fé que se baseia no poder do Espírito Santo. Não é uma fé que se baseia no conhecimento humano. O apóstolo Paulo, ele escrevendo ali em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tem um comentário aqui na minha Bíblia, aqui na Bíblia NVI, que ela diz o seguinte, 1 Coríntios 2,5, ela diz assim: se alguém converteu-se à fé cristã pela sabedoria de homens, tudo o que será preciso para desviá-lo da fé será a sabedoria de homens, não convertidos. Por outro lado, se ele foi transformado pelo poder de Deus, sua motivação na fé cristã não está unicamente baseada no intelecto. É por isso que eu disse lá atrás, ou você tem fé ou você não tem. Ou você tem fé ou você não tem. Por quê? Porque a fé que vence a morte é uma fé que se baseia no poder de Deus. Não é uma fé que se baseia em cursos. Não é uma fé que se baseia em faculdades, sabe? Em leitura de livros. Não. É uma fé que se baseia no poder do Espírito. O mesmo Paulo, escrevendo, salvo me engano, aos Coríntios também, na segunda carta, ele diz o seguinte: olha, a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Por quê? Por que a Bíblia Sagrada, ela não é, para nós cristãos, um mero livro de conhecimento? E tem muito conhecimento aqui, histórico, tem muita poesia, tem muitas formas de conhecimento aqui, mas por que é que para nós é muito mais do que isso? Porque a Bíblia Sagrada traz a revelação de Deus ao homem. Mas vamos mais. A fé que vence a morte é aquela fé que produz perseverança. O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quer fazer um teste se nós estamos crescendo de fé em fé, como a Bíblia fala? Que a Bíblia diz, olha, vocês vão viver, vocês vão crescer de fé em fé. Né? Ensine a criança o caminho que deve andar e não se desviará dele. Então, quer saber se se a sua fé está sendo esticada, se a medida de fé que Deus lhe deu, ela está sendo esticada, ali de Romanos 12, 3. Quer saber? Quer fazer um teste? Veja se você tem perseverado. Por quê? Porque o apóstolo Tiago, ele diz que aquilo que prova a nossa fé, aquilo que demonstra que a nossa fé, ela é uma fé firme mesmo em Deus, é a perseverança. Então, por isso que eu falei lá atrás, ou você tem fé ou você não tem. Por quê? Porque se você não persevera, então talvez não seja a fé que vence a morte que você tem proferido. Não é novidade, irmãos, caro visitante, você que nos acompanha em casa, não é novidade o número de pessoas que chegam para nós e que nas rodas de conversa diz o seguinte: olha, eu perdi a fé em Deus. Com certeza, essa fé que essa pessoa diz que tem, se for uma fé em Deus mesmo, é uma fé que persevera. Então, essa pessoa ela não tem conseguido perseverar. E eu sei que não é fácil perseverar, mas não é impossível, porque ele venceu tudo. E se Jesus venceu, e se Jesus perseverou, é possível também nós vencermos e perseverarmos junto com ele. Certo, Diego, mas você já disse que fé é essa que você está proclamando aqui. Que fé é essa? É a fé que vence a morte. Disso eu não tenho mais dúvida, que a fé que eu declaro é a fé que vence a morte. Mas por que é que nós estamos pregando essa fé? E por que é que nós precisamos dessa fé que vence a morte? Sabe por que nós precisamos dessa fé que vence a morte? Porque a morte, irmão, é o último inimigo que precisa ser vencido.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte: o único inimigo, o último inimigo, o único não, o último inimigo a ser destruído é a morte. Esse contexto aqui que Paulo ele traz para nós é mais ou menos o seguinte: era uma igreja ali, uma igreja de tradição grega, era uma igreja que se movia baseado na crença entre vários deuses, e aí havia muita confusão ali, e quando ele fala isso aos coríntios, era porque existia um grupo de religiosos na época que não acreditavam na ressurreição. E veja, se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã. Pode parar, pode dar um Google aí, pesquisar. Não faça isso agora não, quando você chegar em casa você pode fazer isso. Pesquise alguma religião ou alguma descrição de fé e de espiritualidade onde você vai encontrar um Deus que morre por aquele ser que presta culto a Ele. Você não vai encontrar. O único Deus que morre e que ressuscita é manifestado em Jesus Cristo. Por isso que a nossa fé, ela não é vã. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E Ele está vivo, Ele não está mais morto. Qualquer outro tipo de fé, você vai ver que para se achegar a Deus, você vai ter que prestar sacrifícios, coisa que na fé cristã isso não acontece. E qualquer outro ser que se declare Deus, você vai ouvir a notícia de onde ele foi enterrado, do corpo. Você não vai ver que ele ressuscitou. Cristo é o único que morreu e ressuscitou. Então, nós precisamos vencer a morte. Paulo fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Por quê? Porque nós temos muitos inimigos. Nós temos o diabo, nós temos a nossa própria natureza, nós temos aqueles que nos perseguem, porque nós precisamos vencer esse inimigo. Nós temos o inimigo, que talvez eu possa dizer que é o nosso eu interior, porque veja, tem a nossa carne, que a nossa carne nos empurra para baixo, mas tem a nossa mente também, o nosso eu interior, né? O Davi, o rei Davi, ele dizia: por que está abatida a minha alma? Crê em Deus. Veja, a alma dele ali, naquele momento, estava sendo o inimigo dele. É como se houvessem dois dentro de um. É uma forma de inimizade que nós precisamos também. Mas por que é que nós estamos pregando e precisamos dessa fé que vence a morte? Sabe por quê, irmão? Porque nós vivemos por fé e não por vista. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso que nós precisamos crer, por isso que nós precisamos professar, por isso que nós precisamos ter a convicção dessa fé. Porque eu não posso viver a minha vida baseado no que eu estou vendo. Quem vive assim são os pagãos. Domingo, o pastor, eu acho que foi esse domingo, ele trouxe isso. Ele disse: olha, essa fé que se move baseado naquilo que se toca, baseado naquilo que se vê, é a fé dos pagãos. Por quê? A fé dos pagãos, o que é? O paganismo. É você precisar trazer sacrifícios, é você precisar, tá pegando para poder crer. Eu acho lindo quando... São duas passagens. Uma é quando chega acho que é o pai de um menino, e ele diz o seguinte: Senhor, o Senhor pode curar o meu filho. Cura o meu filho, Senhor. Salvo me engano, é um pai pedindo a cura pelo filho. E aí Jesus diz o seguinte: não, você crê que eu posso curar o seu filho? E ele diz: não, eu creio. Mas logo depois ele diz o seguinte: me ajude a crer, me ajude a vencer a minha incredulidade. Eu creio, é como se fosse assim: eu creio, mas me ajude a crer. Isso para mim é o maior exemplo de fé. Tomé, o Senhor ressuscita, e o que é que Tomé diz? Não, eu preciso pegar, eu preciso sentir. E o Senhor vai e diz: não, você quer sentir? Pegue aqui. Aí ele
dá a mão, a Tomé vê as marcas, e aí o Senhor diz o seguinte: felizes são os que creram e não viram. Por quê? Porque a fé que para você poder se mover, para que você possa viver, você precisa pegar, é uma fé pagã. É uma fé infantil. Então, por que é que nós estamos pregando e precisando dessa fé? Essa fé que vence a morte. Porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, talvez na sua vida você esteja passando por um deserto, talvez você não esteja enxergando as coisas, talvez você perdeu, e deixa eu dizer isso para você, você perdeu e talvez você tinha que perder mesmo. A fé vitoriosa, a fé que vence a morte, é a fé que sabe perder, mas é a fé que suporta. É a fé que perde, mas ela consegue se reerguer. Não é uma fé que vence sempre. Não é uma fé como o time do Sergipe, que passa o ano todo sem perder. Não é. Não é uma fé como o time do Flamengo ou qualquer outro time. Eu não torço pro Flamengo não, mas vou fazer esse trocadilho, essa piada. Não. É uma fé que perde, sim. Mas é uma fé que se reorganiza, se reestrutura, que tira forças da onde não há, que em meio a situações adversas, sabe, vem uma revelação e quando você menos espera, você dá a volta por cima. E essa volta por cima não é necessariamente a restituição daquilo que você perdeu. A volta por cima é como Jó, perdi 7 filhos, perdi todos os meus filhos e vou ganhar, vou receber em dobro. Não é necessariamente isso. A fé que dá a volta por cima é aquela fé que mesmo sem filho, a pessoa diz, não, eu creio no Senhor. Por quê? Porque eu tenho uma fé alicerçada no fundamento. E qual é o fundamento da fé? É Cristo Jesus. É aquilo que nos alicerça. Mas já se encaminhando para o final, por que é que nós precisamos dessa fé que vence a morte? Porque a fé que vence a morte é aquela que nos leva ao agrado de Deus. Deus ama todo mundo, da mesma forma. Não há diferença da forma como Deus ele ama. Ele ama você. Não há diferença. Mas existem aqueles que agradam o coração do Senhor. Existem aqueles que assim como Jesus tem essa fé que vence a morte, essa fé que é inexplicável, essa fé que nós não podemos produzir por nós mesmos, mas essa fé que é um presente de Deus. Existem aqueles que agradam o coração do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Por que é que nós precisamos ter essa convicção e viver essa fé que vence a morte? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu não sei você, mas eu não quero ter uma vida medíocre. É uma palavra forte, mas o que é uma vida medíocre? É uma vida que vive pela média ali. Não, eu quero viver uma vida extraordinária, mas não extraordinária no sentido de ter luxo. Eu quero ter um conforto, mas é extraordinária no sentido de que agrada o coração do Senhor. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, a revelação de Deus é algo tão incrível porque é um paradoxo. A Bíblia diz o seguinte: se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer viver, morra. Então, são coisas que, se você olhar pela sabedoria humana, é por isso que essa fé só tem quem recebe a revelação, só tem essa fé que vence a morte, quem tem a revelação do que Jesus fez e de quem Deus é, só quem tem a revelação e que tem essa fé, é por conta disso. Porque como é que se explica que Deus é 3 em 1? Como é que se explica de que se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último? O que é que eu estou querendo dizer aqui? É que não tem lógica. Essa fé não tem como entender pela sabedoria humana. É por isso que você vai ver grandes
homens em termos de conhecimento, até teólogos. Aqui no nosso país nós temos filósofos, temos grandes pensadores que eu digo, meu Deus do céu, esse camarada aqui, ele só não é cristão, ele só não é, ele não é filho de Deus em sua plenitude, porque ou ele não teve a revelação, ou de repente ele recebeu e rejeitou, mas ele tinha tudo para ser. Por quê? Porque ele tem um conhecimento do que está escrito na Bíblia, um conhecimento teológico absurdo. Mas ele não tem a fé que de repente eu e você temos. Por quê? Porque ele não teve a revelação através do Espírito Santo. Então, a fé em Deus é algo inexplicável. Então não se assuste, nem caia nesse dito popular de que não, todo mundo tem fé em Deus. Você pode ter a fé em Deus, mas veja lá se realmente essa fé, essa fé em Deus é a fé que é a fé vitoriosa, é a fé que vence a morte. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Já finalizando, eu quero declarar essa poesia, esse poema, porque é lindo. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 55 ao 57. Olha que coisa linda. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Louve ao Senhor, por quê? Porque se o nosso último inimigo a ser vencido é a morte, eu tenho que dizer, onde está a morte? Onde está a sua vitória? O que eu tenho para dizer na noite de hoje é, essa fé vitoriosa, essa fé que vence a morte, ela está totalmente disponível. Então, o meu desejo, a minha oração hoje é que você saia daqui, é que você que está nos acompanhando em casa, é que você não só tenha o conhecimento, porque se você pegar a Bíblia aqui, você pode ler e você pode ter esse conhecimento. Mas é que você se aproprie, que essa fé que vence a morte, que essa fé vitoriosa, ela possa, sabe, estar aqui nas suas entranhas. E que por mais circunstâncias adversas, por mais dificuldades que você tenha, você possa dizer, onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, onde estão os nossos inimigos? Não há mais. Mas para que a gente possa viver essa fé que vence a morte, nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer para o nosso próprio conhecimento de quem é Deus. Nós precisamos morrer para os nossos próprios desejos. Nós precisamos morrer para o mundo. Então, que ao final desse ano, assim como muitos dos irmãos, você possa dizer, não, esse ano eu consegui ler a Bíblia toda, esse ano eu cresci em Deus, e esse ano, por mais dificuldades, por mais perdas que eu enfrentei e tive, eu estou aqui, e estou vivo. Por quê? Porque a minha fé é uma fé que vence a morte.